Noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de julho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, e assim diz a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficais firmes. Rimante, rebas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. O que é o dia mau para nós? Todos os crentes têm um dia mau. O dia mau chega para todos. Por isso é que a Bíblia diz que devemos estar preparados. Nós recentemente oramos pedindo a cobertura das armaduras de Deus. As armaduras de Deus são as ferramentas de guerra que nós, como os soldados de Cristo, devemos ter para resistir às batalhas, para vencer as batalhas espirituais. O crente que não estiver revestido com as armaduras, quando chegar as batalhas, quando chegar o dia mau, não vai resistir, porque nós estamos numa luta constante. De dia e de noite pelejamos contra o nosso adversário, o diabo. O dia mau é aquele dia que as coisas ficam tão pesadas, que parece que nós vamos desabar, por causa daquele problema, por causa daquela adversidade. Parece que nós não vamos resistir. A palavra do Senhor fala de Elias, o profeta do Senhor, que fez fogo cair do céu quando clamou. Que matou os profetas de Baal, os falsos profetas, que estavam sob a liderança da rainha Jezabel, que era uma idólatra, uma feiticeira. Chegou o dia mau para ele. Ele ficou cansado, sobrecarregado e pediu a morte a Deus. Mas Deus o ajudou, Deus o auxiliou, Deus não deixou ele morrer naquela situação. Deus não deixou ele parar, naquela situação. Deus o levantou, renovou as suas forças. A palavra do Senhor fala de Davi. Também teve o dia mau. O dia que estava no lugar errado, na hora errada. Deveria estar na guerra, mas preferiu estar em casa, descansando. E viu uma mulher, Batseba, no terraço. Ele estava no terraço da sua casa e viu essa mulher tomando banho, apaixonou-se por ela e cometeu o adultério. Cometeu o pecado, caiu no laço do maligno. O dia mau é aquele dia que nós começamos a ter pensamentos contrários, porque o diabo nos sonda, a sombra do maligno nos sonda naquele dia, e nós começamos a pensar em desistir, pensamos em voltar para trás, pensamos no adultério, na morte. O inimigo começa a colocar palavras no nosso coração, pensamentos. Saiba que muitos pensamentos negativos e malignos que nós temos não vêm de nós, vêm do inimigo. Ele apenas semeia. Nós é que temos que decidir se vamos pegar nessa semente e permitir que ela dê frutos. Não devemos ceder à voz do maligno. E do nada a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. E do nada a pessoa quer desistir de tudo, da casa, da família, da empresa, do ministério. Porque a pressão do maligno é tão forte que ele não resiste.
Rimante carrebos. O dia mau é o dia que acontece um acidente, um incidente. A notícia de uma doença. Arriba a notícia que deixa todo mundo abalado. Essas tempestades vêm, mas só resiste aquele que está firme no Senhor. Só resiste arriba aquele que está com todas as armaduras de Deus. Os cintos, remante, os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, arriba o capacete da salvação e a espada do Espírito. Arriba a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós podemos vencer o maligno por intermédio da palavra. O Senhor Jesus venceu o maligno no deserto pelo poder da palavra. Talvez você se sente no fundo do poço. Talvez não há mais esperança. Você está cansado, sobrecarregado, perdido. No meio de uma tribulação, filho doente, filho internado, desenganado pelos médicos. Talvez o dia mau já chegou para ti. Ou simplesmente não chegou ainda. Mas nós vamos orar para que Deus nos sustente. Arriba e para que Deus levante aqueles que já se encontram no dia mau. O propósito de Deus não é que nós, arriba, venhamos a morrer nesse dia mau, venhamos a padecer, mas que tenhamos força, arriba, que recebemos do Espírito Santo para nos levantar após o dia mau. O dia mau não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando foram informar ao Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo, ele respondeu: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Arriba, Deus vai te levantar, Deus vai te reanimar, Deus vai ressuscitar a tua fé e renovar as tuas forças. Moisés teve a missão difícil de conduzir o povo de Israel do Egito até a terra prometida. No entanto, a palavra do Senhor diz que era um povo com coração obstinado, arriba um povo com coração duro. Mesmo vendo os prodígios e as maravilhas que Deus fez para os libertar, começando pelas pragas que Deus feriu os egípcios, arriba tudo para libertar o povo. Deus abriu o mar, arriba Deus fez outros prodígios durante a caminhada deles. Deus colocou uma coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer o povo. Deus fez tantas coisas, mas o povo é tão ingrato para com Deus. Até hoje nós somos assim. Nos esquecemos de tudo que Deus fez e murmuramos e reclamamos o tempo inteiro. O povo reclamou que não havia água. Então Deus deu uma ordem a Moisés para declarar, derrubou sobre a rocha, para que desse água, para que da rocha saísse água para dar de beber o povo. Mas Moisés estava tão cansado, arriba da murmuração do povo, ele ficou irado.
Ele perdeu a paciência, porque ele também era humano. E ele desobedeceu à voz de Deus, deixou-se levar pelas emoções. Temos que ter muito cuidado com as nossas emoções. E ele pegou na vara, bateu na rocha 2 vezes, quando Deus havia dito, apenas para declarar palavras. E por causa desse pecado, Deus ficou indignado com Moisés. E ele não pisou na terra prometida. Esse foi o dia mau de Moisés. Tantos outros, de tantos servos de Deus que a Bíblia fala. Mas é possível sobrevivermos depois de um dia mau. Ainda há esperança para nós. O nosso Deus é um Deus que levanta, renova, restaura. Um Deus que fortalece. Deus vai te tirar desse poço. Talvez estás a enfrentar muitas batalhas espirituais e você sente que não vai aguentar, não vai suportar. O inimigo não vai tragar a tua vida. Deus vai enviar auxílio. Nessa situação difícil. Os anjos do Senhor vão pelejar a teu favor. O dia mau não será o teu fim. Porque nosso Deus é um socorro presente na hora da angústia. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos. Porque tu és bom Deus e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua santa e bendita presença. Deus, obrigada porque o Senhor tem sido o nosso sustentáculo. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. O Senhor tem sido o nosso auxílio, aquele que nos levanta todos os dias, aquele que renova as nossas forças, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Aquele que prometeu estar do nosso lado até a consumação dos séculos. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Ó Deus, perdoe os nossos pecados mais uma vez. Deus, porque nós somos falhos e pecadores, murmuramos tanto, Deus, por coisas insignificantes. Estamos sempre a duvidar das tuas promessas. Estamos sempre a desobedecer a tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha compaixão de nós. Nos lava, nos purifica, nos santifica. Com teu precioso sangue. Deus, apague os nossos pecados. Deus, apague as nossas transgressões e iniquidades. Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, visita o teu povo nessa noite. Deus, aqueles que estão a enfrentar aquele momento difícil, o dia mau, chegou dentro da sua vida, da sua casa e da sua família. E Deus, eles não conseguem se levantar, não conseguem superar, ó Deus. A tua palavra diz, clame a mim e responder-te. Deus, nós clamamos a ti, porque o Senhor prometeu, na sua palavra, e porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Deus, nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, vinde Deus em nosso auxílio.
Arriba, não permita, Deus, que o diabo venha tragar as nossas vidas, que o inimigo venha ceifar as nossas vidas. Arriba, que o inimigo venha destruir os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos. Rimande, que o inimigo venha destruir a nossa casa e a nossa família. Rimande, levanta-te, ó Deus, e peleja por nós. Arriba nessa batalha, peleja por nós, porque a tua palavra diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Arriba, porque eu sou contigo para te livrar. Ó Deus, livra-nos. Arriba, tira-nos desse vale de ossos secos. Tira-nos, ó Deus, da sombra da morte. Rimante, quebra, Deus, todas as obras de bruxaria, todas as obras de feitiçaria. Rimante, feitas, ó Deus, contra a nossa vida e a nossa casa. Rimante, para trazer esse mal. Arriba, essa desgraça, essa humilhação. Ó Deus, visita as obras dos nossos inimigos. Todo investimento feito, rimante, contra as nossas vidas, comece a quebrar, comece a destruir. Arriba, comece a aniquilar pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, lava a nossa vida com teu sangue. Lava, Deus, a nossa casa e a nossa família. Remova, Deus, toda a opressão do maligno. Muitos estão sendo oprimidos. Arriba, o diabo está a oprimir as suas almas. Estão angustiados, depressivos, pensando, Deus, em morte. Arriba, pensando em desistir, pensando em recuar. Arriba, espíritos opressores, caiam por terra. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimante, que rebase, espíritos malignos operando, arriba, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Arriba, nós repreendemos no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, sela a nossa casa com teu sangue. Não permita, ó Deus, que o inimigo faça a sua vontade. Rimante, mas Deus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida, Deus, a tua vontade, e não a vontade dos nossos inimigos. Ó Deus, traga esperança nos nossos corações. Rimante, Deus, tu és a esperança da glória. Nos levanta, Deus. Rimante, assim como o Senhor renova as forças da águia. Ó Deus, arriba, para que teu nome seja exaltado e glorificado. Deus, nós queremos testemunhar. Rimante, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o mesmo Deus. Arriba, que o Deus que abriu o mar continua sendo o mesmo Deus. Rimante, o Deus que prometeu. Tudo que Deus prometeu na sua palavra, rima, se cumpriu nas nossas vidas. Rimante, Deus, resplandeça o teu rosto sobre nós. Toda treva, ó Deus, que seja removida, que seja arrancada. Toda semente do maligno cai por terra. Arriba, revista-nos, ó Deus, com as tuas armaduras, para que, Deus, possamos resistir. Arriba, as astutas ciladas do diabo. Abre, Deus, o nosso entendimento, abre a nossa visão. Rimante, rebase. Para que possamos, ó Deus, perceber as investidas do maligno. Rimante, todo o laço preparado. Corta o laço, Deus, quebra a lança do maligno. Rimante, e nos dê a vitória. Ó Deus, que venhamos sair dessa situação mais fortes do que nunca. Arriba, mais preparados, com mais unção, mais poder. Arriba, cheios do Espírito Santo,
Como disse o Senhor para Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos essa noite nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos guardar, arriba de todo o projeto e plano do inferno para essa noite. E conceda-nos, ó Deus, uma noite tranquila e abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino e o poder, a honra e a glória hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.